Salve, salve galera, tudo certo, gente? Vamos começar nosso segundo videozinho, dar uma seguida no nosso conteúdo. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre potências com expoentes irracionais ou racionais. Lembrando que no vídeo anterior, a gente falou sobre potências com números naturais ou inteiros quando a gente coloca no expoente. Ou seja, aqueles números que a gente pode usar para contar as coisas e a versão negativa de cada um deles. Agora a gente vai começar a trabalhar com frações e depois, só para dar uma completadinha, com números irracionais. Para isso, bora pro quadro para a gente ver um detalhezinho acontecendo. Se liga só, gente. Se a gente olhar para essa operação, 2 elevado a metade vezes 2 elevado a metade de novo. Pelas propriedades que a gente já viu no nosso vídeo anterior, para fazer essa conta, a gente repete a nossa base, que é o 2, e soma os dois expoentes. Metade mais metade. A gente já está ligado que isso aqui é 1. Ou seja, isso aqui é igual a 2 elevado a 1, que é o nosso queridíssimo 2. Qual que é o ponto importante dessa discussão? Eu tenho um número, esse 2 elevado a metade, que quando eu multiplico por ele mesmo, dá o nosso querido 2. E só existe um valor que faz essa característica, que tem essa característica, né? Que faz essa função, que é a raiz de 2. Ou seja, 2 elevado à metade é igual a raiz de 2. E isso vale para qualquer potência que a gente quiser. Se tiver uma potência de base A elevada a 1 sobre n, esse n, que é o nosso denominador, ele vai aparecer aqui no nosso índice da raiz. E o A aparece aqui dentro. Tranquilo, né? Sem muito mistério. E para a gente entender isso um pouco melhor, bora olhar alguns exemplozinhos. Os exemplos que a gente vai usar para entender o que a gente estava falando são esses 5. E a gente vai perceber como que essa ideia de colocar um número racional, que pode ser tanto uma fração quanto um número decimal no expoente, pode se manifestar de formas diferentes. Por exemplo, esse primeiro cara aqui é o mais simples de todos, 8 elevado a 1/3. Se o 3 está no denominador do nosso expoente, então a gente tem uma raiz de grau 3 do 8, a famosa raiz cúbica. E aí lembrando, né, como 2 vezes 2 é 4 e 4 vezes 2 é 8, então 2 é a raiz cúbica de 8 e fechamos o primeiro exemplo. Só isso, sem nenhum mistério. Já o segundo, a gente vai fazer uma transiçãozinha, que a gente tem um 9 elevado a 0,5, e eu vou reescrever esse cara como 9 elevado à metade, porque a gente sabe que 0,5 e 1 sobre 2 são o mesmo número, só que um deles em número decimal e o outro em versão de fração. Tido isso, a gente só vai multiplicar agora. Tido isso, a gente só vai aplicar agora a raiz quadrada de 9, que é igual a 3. Detalhe importante, quando a raiz é de grau 2, a gente pode colocar o 2 aqui em cima, ou também não. Se a gente não colocar nada aqui na parte de cima da raiz, significa que é uma raiz quadrada. Então é um combinado simples que vai rolar sempre, e geralmente quando tiver uma raiz quadrada a gente não vai colocar o 2 aí em cima. Terceiro exemplo, 2 elevado a 3 sobre 2, ou elevado a 2 sobre 3. O 3 é o nosso denominador, então é o termo que vai aparecer aqui no grau da raiz. O 2, que é o numerador, ele vai acompanhar a nossa base, então vai ficar 2 elevado ao quadrado. Aí todo mundo já sabe que 2 ao quadrado é 4, então o nosso resultado é a raiz cúbica de 4. Lembrando que sempre que a gente tiver uma raiz que der um número irracional, ou seja, uma raiz que não dê exata, como por exemplo isso aí, da raiz cúbica de 4, a gente não vai se dedicar a colocar nenhuma casa decimal, porque em qualquer um dos casos é uma aproximação. Então a gente pode simplificar e manter desse jeitinho. E aí, antes de ir para os dois últimos exemplos, só pegando essa ideia aqui para a gente generalizar de forma mais formalzinha, sempre que a gente tiver uma base A elevada a m sobre n, parecido com o que eu fiz ali na explicação da raiz de 2, a gente vai ter o n, que é o denominador, vindo aqui como grau da raiz,
e o m acompanhando a nossa base dentro da raiz, que é igual esse caso aqui de cima. Sem mistério, né? Agora os dois últimos, que envolvem frações e números negativos. Primeiro, né? 3 elevado a menos meio. A gente já está ligadíssimo que sempre que tiver um menos aqui, a gente inverte a fração. Então é 1 sobre 3 ao quadrado. 3 ao quadrado não, viajei. 3 elevado a meio. Aí sim, vai ser 1 sobre raiz de 3. Lembrando que a gente não coloca o 2 aqui quando for raiz quadrada, não tem necessidade. E aí só um detalhe de ordem de estilo, né? Geralmente na matemática o pessoal não gosta de usar raiz quadrada no denominador da fração. Geralmente acho que é meio feio, que não fica tão organizado. Então para isso a gente vai multiplicar esse cara por raiz de 3 sobre raiz de 3. Por que isso? Dois motivos. Primeiro, porque essa fração aqui, como de cima é igual de baixo, vale 1. Então, multiplicar por 1 não faz diferença nenhuma. E segundo, porque quando eu faço essa multiplicação, a minha raiz está resolvida. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. Fechamos por aqui. Último exemplo. A ideia de aplicar uma potência com uma fração na nossa base. A gente aplica o nosso expoente nos dois e faz as continhas. Deixa eu colocar a caneta de novo aqui que ela desabilitou. Pronto. Então vai ser 8 elevado a 1/3 sobre 27 também elevado a 1/3. Como a gente já viu desde o começo, isso significa raiz cúbica de 8 sobre a raiz cúbica de 27. Raiz cúbica de 8 a gente já fez aqui no primeiro exemplo, dá 2. Raiz cúbica de 27, a gente já sabe também que vale 3. Porque 3 vezes 3 é 9 e 9 vezes 3, 27. Tranquilo, né? Matamos esses segundos exemplos. Agora, tendo por base isso aqui, que é o resumo, né, a síntese do que a gente falou, sobre frações com números racionais no denominador, agora a gente vai dar uma olhadinha para o método que a gente usa para potências com expoentes irracionais. Para a gente entender como funciona uma potência com expoente irracional, a gente vai usar um exemplozinho básico, também com números pequenos, que é a nossa querida raiz de 2. Bom, se a gente bota na calculadora, a gente vê que vale 1,41423562373095 e segue daí para frente. Porque a raiz de 2, como a gente já viu lá no primeiro ano, é um número irracional. Então isso nunca vai acabar e nunca vai se repetir. Então é óbvio que a gente nunca vai conseguir encontrar exatamente o valor da raiz de 2. Então para isso a gente vai ter que usar uma estratégia que vocês vão entender um pouco melhor para quem for estudar ou administração, ou logística, ou engenharia, ou matemática, ou física, qualquer uma dessas áreas no ensino superior, que é o que a gente conhece como limite. O limite é o quê? É quando a gente começa a se aproximar de um lugar e por mais que a gente não chegue nele exatamente, que a gente não encontre exatamente o valor que a gente quer, a gente vai entender para onde que a parada está se conduzindo. E é isso que a gente vai fazer aqui. Então, ó, em vez de usar 1,4142135623733095, a gente vai pegar as primeiras casas decimais. 2 elevado a 1, depois 2 elevado a 1,4, depois 2 elevado a 1,41, 1414 e assim por diante. E a gente vai observar como que os valores estão se movimentando nesse processo. Primeiro, então, óbvio que 2 elevado a 1. Opa. 2. Cadê? Deixa eu mudar as opções aqui. 2 elevado a 1 é 2. Fácil, sem mistério. Agora, 2 elevado a 1,4. 2,639015 parará. Ok. Já vimos que ao invés de ser 2, já é 2,63, 64, por aí. Agora o próximo caso. 2 elevado a 1,41.
já foi para 2,657, 371, 62, 8, 19, 30, 23 e assim por diante. Então, o que era 63, quase 64, agora virou 65. Se eu pegar agora 2 elevado a 1,414, aí, ó, já foi para 2,66, parará, 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 parará. E isso que a gente vai percebendo. Quanto mais a gente for avançando nas casas da raiz de 2, mais a gente vai perceber. Se eu pegar aqui, só para a gente ter uma noção um pouco maior. 2 elevado a 1,41421, já com várias casas decimais. Ó, 2,66511375, parará, parará, parará. Olha o padrão que a gente está percebendo. Já chegamos em 2,66. E quanto mais a gente for avançando, mais a gente vai chegar perto desse valor. Se a gente jogar no Google, por exemplo, de calculadora um pouco mais eficiente, 2 elevado a raiz de 2, e esse código que está escrito aí estranho, significa isso, vai dar 2,665144141269. O que significa isso? Que cada um dos valores que a gente foi calculando, 2 elevado a 1, 2 elevado a 1,4, 1,41, 1,414 e assim por diante, eles vão se aproximando passo a passo desse valor aqui, que é, entre aspas, o fim da nossa história. Tranquilo, gente? Sem muita dificuldade, de boas, voltando aqui para a tela inicial. Espero que vocês tenham entendido legal. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Bons estudos. E pra gente não ficar sem o nosso combinado, né, de a cada vídeo eu trazer um conteúdo e trazer uma música nova, essa música chama Midnight Blues, da UMI, e espero que vocês curtam. Abraço!